tema do nosso sermão de hoje à noite é o pervertor dos retos caminhos do Senhor. O pervertor dos retos caminhos do Senhor. Mateus 16, versículos de número 21, 22 e 23. Quem encontrou e pode dizer um bonito amém. Também deixe-me ressaltar a presença da irmã Keile, fazia tempo que ela não vinha, do João, filho do presbítero Fabiano. Devido ao período da pandemia, ela se afastou, o período da gestação do neném, depois ele nasceu, agora já está mais crescidinho e graças a Deus ela está de volta. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, minha irmã. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim a maravilhosa palavra de Deus. Por este tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Diga glória a Deus. Olhe para cá, amado irmão, por favor. O texto que nós acabamos de ler, ele é uma severa repreensão de Jesus para a vida de Pedro. Esse texto, durante muitos anos, foi um texto problema para o catolicismo romano. Porque, para aqueles que sabem e que não sabem, Pedro é considerado pelo romanismo como a pedra da igreja, o primeiro papa. E a repreensão do versículo de número 23, Jesus dizer a Pedro: para trás de mim, Satanás, é uma repreensão muito severa e gerou uma série de problemas na interpretação do catolicismo romano. Durante muito tempo, a igreja, fazendo uma ginástica teológica, a igreja romana, até omitiu o nome de Pedro desse versículo. Graças a Deus, nós não padecemos desse mal, porque nunca o protestantismo creu e interpretou que Pedro era a rocha da igreja. Nunca a igreja poderia estar firmada sobre um homem como rocha angular. Sempre o protestantismo creu, defendeu e pregou que a verdadeira rocha da igreja não é homem nenhum. Jesus é a verdadeira rocha da igreja. Então nós nunca tivemos problema nenhum com isso. Mas a mensagem desses versículos que vocês acabaram de ler comigo, ela é muito mais do que um simples registro da repreensão do Senhor a Pedro. Ela é muito mais que isso. Na realidade, o Senhor quer nos transmitir, por intermédio desses 3 versículos, e nos mostrar um grande e terrível perigo, que é o perigo de como nós, seres humanos, nós podemos ser facilmente influenciados por Satanás.
A grande lição do texto aqui não é a repreensão de Jesus a Pedro. Isso é um fato, isso é importante, isso está registrado. Mas a grande lição do texto é como Pedro, um apóstolo de Jesus, ele foi tão influenciado em sua mente e em seus pensamentos por Satanás, que Cristo vai confrontá-lo e dizer: para trás de mim, Satanás. Esse pensamento, Pedro, não é simplesmente seu, não vem só da tua mente. Ele é resultado da influência do diabo. E por isso ele é repreendido pelo Senhor. Então eu quero que você que está aqui no santuário hoje à noite e que está me assistindo em casa, entenda que a verdadeira lição do texto é como nós, seres humanos, podemos ser facilmente influenciados por Satanás. E por isso que o tema do sermão é o pervertor dos retos caminhos do Senhor. É interessante nós considerarmos, irmãos, como o diabo ele é habilidoso nisso. Como ele é habilidoso em nos persuadir, em nos iludir, em nos enganar. Mesmo você sendo um salvo, Pedro era um apóstolo. Mesmo você sendo um salvo, mesmo você conhecendo Jesus, mesmo você falando em línguas, mesmo você vindo aos cultos da igreja, mesmo você tendo em sua vida todas essas séries de qualidades e virtudes que eu falei aqui hoje à noite, ainda assim, se você não vigiar, você pode ser iludido e influenciado por ele facilmente. E essa situação, essa tensão dos versículos 21, 22 e 23 de Mateus ainda fica maior quando nós consideramos o contexto. Olha aqui para mim. Quando você considera o contexto anterior. E o contexto anterior está nos versículos 13 a 19. Jesus chegou para os seus seguidores e pergunta: o que é que vocês dizem do Filho do Homem? O que é que vocês dizem de mim? E eles começam a dizer: João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Jesus se vira agora para o grupo dos 12 apóstolos e diz: e vocês, o que pensam de mim? E Pedro toma a frente do colégio dos apóstolos e faz uma das afirmações e profissões de fé mais bonitas de todo o Novo Testamento, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi tão belo, foi tão espiritual, foi tão divino, que Jesus disse: Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue quem te revelou isto que tu acabou de falar, foi meu Pai que está no céu quem te revelou. E Jesus vai mais adiante diz: eu também te digo que tu és Pedro, sobe essa pedra, que sou eu mesmo, porque tem um trocadilho no grego entre Petrus e Petra. Petrus é fragmento de pedra, é o significado do nome de Pedro. Petra era ele próprio, a rocha da igreja. E ele diz: sobre essa pedra, sobre essa rocha, que sou eu, disse Jesus, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele vai mais e diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra terá sido desligado no céu. Esse é o contexto anterior. No versículo 21 ao 23, você tem Jesus dizendo ao mesmo homem da tão linda confissão: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ao mesmo homem que ele disse: te darei as chaves do reino dos céus. A esse mesmo homem ele diz: para trás de mim, Satanás. Ninguém dá glória a Deus nessa hora. E não tem como dar mesmo, não.
tem que se segurar na cadeira para não cair. Porque não tem como não entrar em choque e pensar, meu Deus, como um homem de uma confissão de fé revelacional, divina, tão bonita como essa, em pouco tempo depois ele está sendo iludido pelo diabo, persuadido pelo Satanás e sendo repreendido pelo Senhor. E isso nos mostra o quanto nós somos facilmente influenciados. Facilmente podemos ser persuadidos pelo inimigo. E eu quero com vocês, eu acredito que depois de tudo isso que eu falei, no mínimo o que nós podemos fazer é fazer as devidas considerações ao texto, já que ele é tão importante. Dar a devida atenção a ele. Quero que você considere primeiramente o versículo de número 21. O texto diz, e depois desse tempo, quer dizer, foi bem imediato, começou Cristo a mostrar aos discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, que ele deveria se entregar, ser julgado, condenado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Cristo está olhando para o Calvário, está levantando os olhos e vendo a cruz. Imediatamente a Bíblia vai dizer que Pedro se aproxima e diz, chama Jesus à parte, separa ele do grupo dos apóstolos e sozinho diz, Senhor, a Bíblia diz que começa a reprová-lo e a dizer, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum acontecerá a ti. O diabo está falando na boca de Pedro e apresentando o engano do alto amor próprio. O diabo está falando na boca de Pedro e está tentando persuadir Jesus do alto amor próprio. E esse texto, essas palavras de Pedro, elas são muito parecidas com o episódio de Mateus na tentação do deserto, onde a Bíblia diz que Cristo é mostrado, ele é tentado por Satanás em 3 fases, e na última fase da tentação, a Bíblia diz que Satanás mostra a grandeza do mundo, a glória do mundo, as coisas do mundo, os favores do mundo a ele, e diz que tudo isso é meu, e eu dou a quem quero, o diabo diz. E tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Em outras palavras, o diabo está dizendo, esquece dessa história de cruz e de morte, e tudo isso te dou, se prostrado tu me servires, tu me adorares. Mais uma vez, Satanás é persistente. E ele vai voltar a confrontar Jesus, agora usando a vida de Pedro e dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca acontecerá a ti. Em outras palavras, Satanás sempre tentou desviar Cristo da sua missão, afastá-lo da cruz, da morte e da entrega, porque ele sempre soube que a morte de Cristo seria o resgate de todos nós. Então o alvo dele sempre é tentar desviar Jesus do propósito de Deus, e não somente Jesus, mas todos nós. Sempre ele vai tentar 1, 2, 3 vezes afastar você e a mim do propósito e da vontade de Deus, e cabe a mim e a você repetir para ele as mesmas palavras de Jesus e dizer, para trás de mim, Satanás.
para trás de mim. Para trás de mim, Satanás. Existe uma semelhança de propósito muito grande entre a tentação do deserto em Mateus 4 e entre a argumentação de Pedro em Mateus 16, versículo 22. Muito grande. É interessante nós considerarmos ainda a resposta de Jesus. O texto continua e ele diz: voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Ou, trocando aqui por miúdos, afasta-te de mim, Satanás. Sai da minha frente. Tu és para mim pedra de tropeço. E aqui Jesus mostra outra coisa. O que é que o diabo tentou ser para ele e o que é que ele vai tentar ser para mim e para vocês. Pedra de tropeço. Pedra que vai nos levar a cair. Fator considerável para nos levar ao tropeço. Pedra de tropeço é algo que está no caminho e nós não percebemos. Ninguém que está caminhando e vai topar, diz: olha, tem uma pedra aqui, eu vou dar uma topada nela. Se alguém faz isso, irmão, vá para o Mira Lopes, porque você está doente. Ninguém faz isso. Ninguém faz assim. Ninguém está andando e diz: ó, tem uma pedra aqui, eu vou dar uma tropeçada nela para me cair. Ninguém faz isso. Pedra de tropeço é algo que está ali, mas nós não percebemos. Pedra de tropeço é algo que está inesperadamente no nosso caminho da vida. Que a gente está caminhando, achando que está tudo normal, que está tudo bem, que está seguindo em frente, que tem um dia comum, que está uma caminhada comum, mas existe ela ali. Está ali a pedra de tropeço do seu caminho, esperando o instante em que vai ser o fator decisivo para levar a queda. Assim é Satanás. Ele ardilosamente, sorrateiramente, trabalhando sem ninguém perceber, inesperadamente, porque nós temos que deixar, irmãos, de sermos ingênuos. O diabo nunca vai chegar com aquela história do garfo, do chifre e do rabo. Esse diabo do garfo, do chifre e do rabo é um miserável. É um ser da mitologia, é um fruto da imaginação. Satanás não. O diabo, ele trabalha silenciosamente. O diabo trabalha inesperadamente. O diabo trabalha oportunamente. Então, quando Cristo diz: tu és para mim pedra de tropeço, está dizendo que é o fator que quer levar à queda. E veja que a queda era desviar Cristo da cruz. Eu não sei qual é a sua queda. Não sei o que é que faz parte dos ardis do maligno desviar você, afastar você. Mas eu sei de uma coisa: Deus trouxe você hoje aqui para lhe advertir. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Coisas que você talvez não esteja vendo, estão acontecendo. Coisas que você talvez não esteja percebendo, estão acontecendo. Acontecimentos inesperados vão vir. Então, abra bem os seus olhos. Vigie. Ele diz:
para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Aí ele diz, porque tu cogitas das coisas, não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Então Cristo deixa claro que Satanás não tem compreensão plena dos propósitos e da vontade de Deus, mas ele tem plena compreensão das coisas relacionadas a nós, homens. E é disso que eu quero falar hoje à noite. Porque Satanás, nós não somos adeptos da falsa doutrina do dualismo. O que é a doutrina do dualismo, pastor? É a doutrina que o Deus está de um lado e o diabo está do outro. E está lá aquela luta, confronto, e o diabo está lá com a espada, e Jesus com a espada também, e aquela luta, e corre até risco de Jesus perder. Isso aí é uma falsa doutrina, um falso engano. O Deus da Bíblia, agindo ele, quem impedirá? Deus da Bíblia é Deus, é Senhor. Quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém pode fechar. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é poderoso. Ele fala, ele determina, ele ordena e acontece, porque ele é o Deus do universo. Ele é o Senhor. Não existe dualismo entre Deus e o diabo. O diabo, como diz Lutero, é um cachorro na coleira de Deus. Não existe a doutrina do dualismo. E o texto diz, tu não cogitas, tu não entendes, tu não compreendes, uma melhor versão, sobre as coisas de Deus, disse Jesus. Tu compreendes das coisas dos homens. E é dessas coisas dos homens que nós queremos falar aqui. Porque são as coisas relacionadas a nós. Deus não é tentado pelo diabo, irmão. Deus não é tentado pelo mal. Tentado pelo mal somos nós. Por causa das nossas cobiças. Por exemplo, Paulo colaborou com esse ensino quando em Atos capítulo 13, versículo de número 10, ele está pregando e ele diz a um adversário do evangelho, e ele diz assim a ele, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor, Atos 13, 10. Veja que afirmação forte Paulo diz, que ele é cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo da justiça, e que não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor. Esse é o trabalho dele. Agora a pergunta é como é que ele faz isso? Como é que vai acontecer esse processo? Como é que o diabo tenta persuadir? Como é que Satanás tenta iludir? Como é que o diabo chegou a influenciar Pedro dessa maneira? E não foi só Pedro. Existem vários outros no Novo Testamento que foram influenciados por Satanás e também no Antigo Testamento. Por exemplo, em João capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz assim, e durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus. Veja o que o texto diz. Abre bem esses teus ouvidos aí no nome do Senhor Jesus. Durante a ceia, tendo o diabo posto, o texto diz, no coração de Judas. Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Em Atos 5, 3, no episódio envolvendo Ananias, Safira e Pedro, quando Ananias e Safira vão ser repreendidos e confrontados por Pedro, a Bíblia diz que Pedro diz assim, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração?
para que mentisse ao Espírito Santo, reservando uma parte do valor do campo para ti. Porque em Atos era comum os homens pegarem as ofertas e virem depositar nos pés dos apóstolos. Está lá no livro de Atos. Porque o lugar do dinheiro da igreja é esse, é nos pés dos apóstolos, não na cabeça dos apóstolos. É nos pés, para servir a igreja e ao reino. Aí a Bíblia diz que Barnabé fez uma grande quantia de oferta ao Senhor, botou nos pés dos apóstolos, e Ananias olhou e disse: rapaz, sabe que eu vou fazer isso aí também? E a Bíblia diz que ele pegou um terreno, uma propriedade, combinou com a mulher dele, que era ruim igual a ele, vendeu a propriedade, e quando ele vendeu e viu aquele monte de dinheiro na mão, ele disse, rapaz, o diabo disse: Ananias, tu vai dar esse dinheiro todo para a igreja, rapaz? E Ananias pegou assim a oferta e disse: é mesmo, né, rapaz? Eu vou dar esse dinheiro todo para a igreja? E aí chamou a Safira, a mulher dele: minha filha, vamos pensar melhor nessa história de oferta. Essa história de oferta aí, vamos pensar melhor, minha filha. Está lá na Bíblia, meu irmão. A Bíblia diz que ele combinou com a mulher, reservou uma parte do valor, escondeu para ele e foi lá nos pés dos apóstolos botar o valor como se fosse integral. E Pedro vem e diz: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Por que Satanás encheu o teu coração? O primeiro texto de João 13, 2, quem avança no estudo mais um pouquinho sabe que o nome desse cidadão chamava-se Judas, e nós o chamamos popularmente de Judas Iscariotes, mas Iscariotes não é um segundo nome. Iscariotes é o lugar que ele provinha de uma aldeia revolucionária da Judéia chamada Cariotes, um foco de rebelião dos zelotes contra o Império Romano. Quando de Judas Iscariotes, é Judas de Cariotes, de lá. E Judas é o discípulo que tem aquelas ideias revolucionárias, entrou na igreja, sendo uma espécie de Che Guevara do primeiro século, com ideias revolucionárias dentro dele. A Bíblia diz que quando ele vê que Cristo não tem nada de revolução política, de guerra militar, de confronto militar contra Roma, e Cristo não tem condição de abraçar os propósitos revolucionários que ele tem, a Bíblia diz que ele vai até os sacerdotes e combina com eles uma forma de uma oportunidade para indicar a Cristo no meio dos seus seguidores, e ele recebe por esse pacto maligno 30 moedas de prata. E o texto de João 13, João diz: tendo o diabo posto no coração de Judas. Quem colocou aqueles pensamentos no coração de Judas foi o próprio Satanás. Quem colocou esses pensamentos no coração de Ananias foi o próprio Satanás. Agora eu quero que você não caia na ingenuidade de achar que o diabo é o único responsável dessa história. Quando eu estava no seminário, o professor passou um filme para nós assistirmos quando vimos a armatologia, a doutrina do pecado, chamado Advogado do Diabo. E tem uma parte do filme que eu acho muito interessante, que o cidadão que interpreta o diabo e mostra lá no final, ele simplesmente numa parte do final, ele diz assim: eu não fiz nada. Você que fez tudo. Não foi eu que fiz. Eu simplesmente apresentei para você as oportunidades, as alternativas. E é sempre isso que o diabo faz. O diabo sempre vai mostrar, fazer você ver as coisas de outro jeito, e ele vai dizer: não foi eu que fiz, foi você quem fez. As alternativas eu só te apresentei, foi você que abraçou. Foi você quem as cobiçou e as quis. Então, existe um conluio de
ataque de Satanás e de permissividade humana em receber, em se deixar influenciar. Mas isso não aconteceu só com Judas, isso não aconteceu só com Ananias e Safira. O Satanás fica plantando essas coisas ainda hoje no coração de muitos de nós. Motivos diversos, rebeliões e tantas coisas que na verdade são pensamentos do diabo. E a gente tem que se perguntar, o Atmani, um dos autores que eu mais gosto, ele diz algo muito interessante falando sobre a mente como campo de batalha da fé e do crente. Ele diz assim, que em alguns momentos nós temos que parar para pensar o seguinte: isso que eu estou pensando vem de mim mesmo? Ou eu estou sendo influenciado por alguém exterior? Isso vem realmente da minha mente? É resultado dos meus pensamentos? Ou está vindo influências, pensamentos de fora contra mim? Satanás fica plantando coisas na vida das pessoas, e ele vai trabalhando sorrateiramente, devagarzinho, e quando você menos esperar, ele seduziu você, ele enganou você. Mas não somente isso, o diabo não trabalha só assim, ele também trabalha deturbando a palavra. O diabo é o primeiro herege da história da humanidade, é Satanás. Vá lá para Gênesis capítulo 3, a queda de Adão e Eva. A Bíblia vai dizer que Deus chegou ao casal que tinha criado e disse: de toda árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, disse Deus, não coma, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando um dia Eva está passando pelo jardim, oportunamente, sozinha, o diabo está ali esperando ela, e a Bíblia diz que ela estava só. O diabo esperou o momento de Eva estar sozinha, afastada do seu marido, porque dois é mais difícil derrubar, um é mais fácil. E ele esperou o momento que Eva estava passando perto da árvore do conhecimento, e ele abre um diálogo com Eva. Se fosse aqui no Ceará, o diabo tinha dito assim: ei, olha para cá, minha filha, olha aqui. E Eva parou e conversou, e o diabo disse: Deus disse que vocês não podem comer das árvores do jardim. Deus não disse isso, irmão. Deus disse que da árvore do conhecimento que estava no meio do jardim, eles não comessem, mas de todas as outras eles podiam comer livremente. Mas o diabo deturbou uma palavra de Deus. Vocês não podem comer das árvores do jardim. O diabo vai mais adiante e vai dizer a Eva: Deus está fazendo isso com vocês porque sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Ele. E a Bíblia diz que Satanás fez Eva olhar aquele fruto de uma forma diferente. Adão e Eva moravam no jardim, já tinham passado na frente daquela árvore tantas vezes, mas um dia a Bíblia diz que Eva olhou, influenciada pelo diabo, e disse: e vendo a mulher que o fruto era desejável para dar entendimento e desejável para se comer, Eva encheu assim a boca de água. Ai, essa fruta deve ser muito gostosa, rapaz. Desejável. Tomou, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. Que a tentação sempre é assim. O diabo sempre vai fazer você ver as coisas de uma forma diferente. Sempre vai deturbar a palavra de Deus. E é isso que os apóstolos advertiram tantas vezes sobre o problema da deturbação da palavra. 1 Timóteo 4:1-2, Paulo diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando a voz a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam a mentira e que têm a mente cauterizada. Pedro disse na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, assim como no meio do povo surgirão falsos profetas,
assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão no meio de vós dissimuladamente heresias destruidoras, disse Pedro. Mas se você sair em tudo que é de igreja desse Brasil, que fazem as coisas mais bizarras e absurdas que você imaginar, eles vão dizer assim: está aqui na palavra. Essa aqui é a palavra. Porque não existe um engano pior do que o engano vestido das roupas da verdade. Não existe engano pior do que isso. Sujeito que está lá com Golias, com bonequinho de papelão, jogando bolinha de papel para derrubar o gigante por R$500, ele diz que está na Bíblia. Está aqui o gigante e está aqui o homem que derrubou o gigante. Então, você também tem que fazer. E é a deturbação da palavra. O diabo foi o primeiro herege. E ele vai trabalhando isso. E vai enganando. E cuidado, não pensa que isso é inofensivo não, viu? Jim Jones, pastor americano, nos anos 70, levou mais de 1.000 pessoas ao suicídio nos Estados Unidos com heresias. Fez as pessoas tomarem veneno e morreram. Mas essa não foi a única heresia do Jim Jones. Ele dizia que tinha o sêmen de Deus nele, que tinha que botar o sêmen nas irmãs. Demônio! Mas a ingenuidade das pessoas, a falta de conhecimento bíblico das pessoas, é que fazem elas acreditarem nessas mentiras do diabo e serem influenciadas. E quem é que ganhou nessa história? Foi o Jim Jones? Foi não, ele morreu envenenado também. Quem ganhou com isso foi o diabo. Mas se você pudesse interrogar Satanás, ele ia dizer: não, eu não botei veneno na sua boca não, foi você que pegou e tomou. Ele ia dizer: não, está na Bíblia, foi você que pegou e tomou. Cuidado, não despreze essa questão, porque ela é algo muito importante. Mas o diabo não vem só com as heresias. Satanás não vem só com a deturbação da palavra, não vem só com as influências malignas enchendo o coração. Satanás ainda vem com a tentação que ele mais aprecia usar: a supervalorização do ego humano. Sejamos honestos, irmãos. Nós somos seres muito vaidosos. Nós amamos as palavras de elogio. Nós gostamos de sermos apreciados. E o problema é que o diabo sabe disso. Ele sabe muito disso. Você quer ver? Pessoa, mulher, está no casamento há 10 anos, 20 anos, e todo casamento sofre os seus desgastes do tempo. Aí um dia ela está lá, aí lá vem o Satanás. E ele não vem de rabo e nem de garfo. Às vezes ele vem musculoso, com uma voz de veludo bonita, com as lentes de contato azul. Aí ele chega assim, diz: minha filha, você não é mulher para essa vida. Esse homem não lhe ama, minha filha. Você precisa de um homem que lhe ame. Você precisa de um homem que cuide de você. Você precisa de um homem que diga assim: minha bebezinha. Você precisa disso. O problema é que esse homem que ele está falando é ele mesmo. É ele mesmo. E a crente, às vezes, está lá, carente. Não tem nada de Bíblia na cabeça dela e na vida dela. Aí ela diz: é mesmo, né, rapaz? Aquele bicho velho lá de casa é tão ruim. É o diabo, minha filha. É o diabo. Não fica argumentando e ouvindo essa conversa não, que tu vai cair nela.
sai desse processo aí. Não vai tentar argumentar com Satanás, não, que ele vai te levar na conversa. Cuidado, irmãos, cuidado. Mas não somente nessas áreas da vida, e eu usei aqui a figura das irmãs, mas também está na figura dos homens também. Enfim, apareceu uma mulher, uma prometida para tu, meu filho. Aquela ali não foi Deus que te deu, não. Vai vir uma prometida, outra prometida, de 15 anos para a tua vida. Aí, meu irmão, aí o sujeito fica assim, que promessa maravilhosa para mim. E vai, e acredita, e desbagaça tudo e vai. E é o diabo que está falando essas palavrinhas. E tu é tão trabalhador, e ela não te valoriza, e aí você vai, realmente eu sou tão bonzinho, rapaz, eu sou tão assim, eu vou aceitar mesmo você, meu filho. Cuidado com o instrumento tecnológico que o diabo está usando hoje, chamado rede social, minha irmã. Cuidado com os Facebook da vida. Cuidado com os Instagram da vida. Cuidado, meu irmão. Cuidado, isso aí é uma forma das pessoas terem acesso a você. Cuidado mesmo com isso. Isso é algo muito sério. E assim Satanás vai trabalhando nas coisas relacionadas aos homens. Mas não somente essas coisas. Ele também trabalha aqui em cima também. O sujeito começa a pregar, bota um terno bonito, uma gravata no pescoço, compra logo um sapato daqueles coloridos que estão usando agora, pintado de ouro. E aí, meu irmão, ele vai, começa a pregar e Deus é bom e às vezes abençoa, dá uma palavra ao sujeito mesmo, e vai abençoando a vida dele. Aí o diabo começa a dizer: rapaz, você prega demais, meu filho. Você é o grande pregador. Lá não tem ninguém que pregue igual a você, não. Ninguém. E o sujeito começa a dizer: sabe que eu sou bom mesmo, rapaz? Rapaz, eu prego mesmo. Eu sou do bom. Um grande líder da igreja chamado John Bunyan, uma vez ele estava pregando um sermão e desceu do palanque. E quando ele desceu, uma pessoa abraçou ele e disse assim: que palavra maravilhosa. E ele disse: não precisa você falar. Quando eu terminei de pregar, o diabo sussurrou isso nos meus ouvidos. Cuidado. Jimmy Swaggart, grande pregador da década de 80, 90, que tinha um programa evangelista via satélite no mundo inteiro, e teve uma queda terrível. Ele disse que começou a cair em um dia que foi pregar numa grande cruzada no Monumental de Nunes, na Argentina, num estádio completamente lotado de pessoas para o ouvir pregar. E ele falou dentro do seu coração: maravilhoso, Deus precisa de mim. E foi aí que caiu. Cuidado com os enganos da vida. Cuidado com o diabo que diz para você, meu irmão, que você é jovem: vai aproveitar a sua vida, meu filho. Esse negócio de crente, isso é coisa de véi. Vai aproveitar a vida, vai dançar, vai beber, vai curtir, meu irmão.